A cruz e o custo do perdão. Leis normalmente impõem penalidades, porque uma lei sem pena é uma lei fraca, ela não consegue dar força e sustentação a ela mesma. Qualquer um viola a lei e fica por isso mesmo. É uma lei em abstrato, porque ela não tem cominação penal, ela não consegue ter eficácia. Mas, afinal, perdão, qual é o custo do perdão? Hebreus capítulo 9, versos 22 até o verso 28, vamos ver essa situação. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Interessante, Paulo fala primeiro que ele vem para trazer juízo, mas ele vem para trazer salvação para os que o aguardam. Porque os que não o aguardam vão pedir para que as montanhas caiam sobre eles. Então nós estamos diante de um juízo onde a lei vai trazer a cominação penal para os que estão seguindo na desobediência, longe do sacrifício de Jesus, da graça, do poder perdoador e transformador. Aqueles que pensam que podem contar apenas com a graça estão equivocados, pois a graça, sem ela, nada pode ser feito. Mas pense bem, se Deus pudesse simplesmente anular a lei e trazer a graça, para que o sacrifício de Jesus? O pagamento, a cruz, o sangue é o pagamento pela transgressão da lei. Então Paulo explica muito bem isso, e agora vamos ver o que nos diz ali o governo vivo, um governo conforme a vontade de Deus, um governo divino. 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Então nós vemos que a arca da aliança, o que ela contém? Além dos dois anjos sobre a tampa, do Shekinah, o brilho da glória de Deus, existe ali dentro da arca da aliança os 10 mandamentos. Então estão guardados a vara de Arão, ali está a vara de Moisés, ali está também o pão do maná e também os mandamentos. 2 Samuel capítulo 6, verso 2 diz: E ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do nosso Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre querubins acima dela. Portanto, Deus está num trono exaltado entre querubins em sua santidade, mas sobre a lei. Ele é o Senhor da lei, ele é o Dominus, o controlador de todo o universo, e ele faz isso através de leis. São leis que regem os astros, leis que regem a gravidade, leis físicas, químicas, leis que estão coordenando todos os seres criados e leis também morais para nos coordenar. Justiça divina, Salmos 97, verso 2. Nuvens escuras e espessas cercam retidão e justiça, são a base para seu trono.
Qual é então a base para o trono de Deus? Retidão e justiça. De onde vem a justiça senão da própria lei? Não pode haver justiça sem lei, pois tomaria de surpresa os homens e os pecadores, e ela se tornaria então uma emboscada e não uma forma de justiça e de retidão. Perdão, perdão é o tema da lição de hoje, Êxodo capítulo 34, verso 7. Leio também o final do verso 6. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Vemos isso também lá em Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 6, porque eu castigo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas façam misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. É um alerta que está na própria lei de Deus. A justiça vem e até a terceira e quarta gerações ainda estamos a sofrer as consequências dos pecados dos nossos pais, dos nossos avós. Mas também estamos diante da misericórdia que foi oferecida a Adão, pois não se passaram ainda 1000 gerações desde Adão. Ali ele disse, esmagarei a cabeça da serpente, eu mesmo virei para morrer no seu lugar e acabar com o pecado e com o grande pai do pecado, Satanás. Números 14, verso 17 até o verso 19 nos explica. Aliás, não é hora de pensarmos o que é isso que Jesus prometeu vir trazer perdão. Na verdade, essa tradução da palavra perdão, ela empobrece o texto original, que traz uma realidade muito mais interessante, muito mais forte, muito mais importante. Veja só, ela carrega a responsabilidade judicial sobre Jesus. Jesus passa a assumir as consequências legais dos nossos atos. Foi por isso que ele foi para a cruz. Deus é o juiz do seu povo e espera que ele seja justo. Bom, aqui nós vemos que a palavra perdoar, que está em Êxodo 34, 7 e também em Números capítulo 14, 17 a 19, o verso que lemos agora há pouco e que vamos ler agora, ela significa nosé, e ela significa, foi traduzida como perdoar, mas o significado também, e mais importante, é carregar, suportar. Jesus suportou as consequências dos nossos pecados. Ele carrega sobre seus ombros a cruz que era minha, que era sua. Os nossos pecados que pesariam sobre nós até a terceira e quarta geração estão no lombo do nosso Senhor Jesus. É Ele que verte o sangue quando carrega a nossa cruz. Bem, eu disse que íamos ler então Números 14, 17 a 19 e vamos ver então em que sentido Jesus carrega os nossos fardos. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então, perdoar aqui quer dizer que o próprio Jesus carrega a nossa cruz, suporta o peso do nosso pecado. Nós podemos ser como Elias, levados aos céus vivo, não passarmos pela morte, porque Jesus passou pela morte. Por outro lado, os que morrerem têm a esperança de Jesus ressurreto. Jesus foi ressuscitado porque foi justo diante de Deus. Morto pelos meus pecados, foi erguido, levantado do sepulcro e reina nos céus e vem nos buscar. Vem para julgar o pecador, mas para resgatar aquele que o ama e aceita a sua graça. E agora, o que ele está fazendo? Intercedendo por nós. E o Espírito Santo, que ele disse que enviar como Consolador, está a transformar o nosso coração. Então nós somos transformados segundo a vontade de Deus, porque ele carrega os nossos pecados e também nos carrega, nós pecadores, nos carrega
rumo à direção do Pai, restaurando em mim e em você a imagem e semelhança de Deus. Que maravilha essa promessa e essa realidade. Levíticos 16, versos 15 a 22. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com que o sangue que fez, com que o sangue do novilho, ele o aspergirá e a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre ele e o meio de suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois de fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Perdão. Depois irá ao altar, que será perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Então, nós, pecadores, contaminamos o universo, até mesmo o altar de Deus foi contaminado, tanto que o Filho de Deus foi atraído a essa terra para, com seu sangue, nos purificar a sua igreja, o seu tabernáculo, a sua lei, a sua santidade e até os próprios altos dos céus que foram pisados por Satanás, contaminando o universo onde ele leva as acusações contra mim e contra você. Os nossos atos pecaminosos aqui da terra contaminam os céus com uma conversa frívola. Muitas vezes Satanás diz que nós estamos ouvindo piadinhas com o nome de Deus, profanando o nome de Deus. Estamos violando os mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ao Satanás reportar o fato do meu pecado nos céus, ele está contaminando os céus e há necessidade de purificação. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro do altar, trará à frente o bode vivo. Agora nós vemos então que Jesus, ele restaura o ser humano e o próprio universo da consequência do pecado. Agora, em Êxodo capítulo 25, verso 9, nós vemos que estas consequências nos céus são reais. Veja, façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada um dos seus utensílios. Portanto, existe um tabernáculo nos céus e ele foi copiado por Moisés aqui na terra. Agora, vemos Hebreus 8, verso 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. E nós, como devemos agir aqui na terra? Também devemos edificar o tabernáculo do Senhor por nossos atos, por nossos gestos, por nossas falas, especialmente por imitarmos Jesus, levarmos a este mundo a imagem real de Jesus. Lembra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz Elohim, o Deus plural, lá no paraíso. Quando criou o homem, os fez a sua imagem e semelhança. Mas fomos desfigurados, perdemos a natureza divina, e agora ficamos parecidos com o diabo por nossos atos, ações, a nossa fisionomia está decrépita. Mas Jesus veio para resgatar em nós novamente a imagem e semelhança de Deus. Como é bom ver você aí. Um grande abraço e bênçãos dos céus. Estamos chegando ao final do nosso programa, ainda mais 2 versos, e eu peço que você curta, compartilhe, siga a nossa programação. Se inscreva no canal e multiplique as bênçãos dos céus com a palavra de Deus para a vida das pessoas. É ver e entende na nossa vida cotidiana. Bom, agora vamos ler Levíticos 16, verso 29. Eliminados, não você, os pecados e os pecadores, o mal, o Satanás. Levíticos 16, 29 a 31. Este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês vocês se humilharão, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Portanto, nesse dia se fará propiciação por vocês,
para purificá-los. Nós temos então um descanso, sábado, que está se referindo aqui, é um descanso pelo ato de Jesus de nos purificar. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Esse será um sábado de descanso, mas não está falando do sábado semanal, o sexto dia da semana. Não, normalmente a Bíblia fala, lembra-te do dia do sábado, em 6 dias, o 7º descansarás. Aqui é um descanso milenial, onde Jesus faz uma intercessão especial e destrói os pecados, a imagem do pecado nosso diante dos céus. Para interceder, aqui vai, o sacerdote que foi ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará propiciação por as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar e por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Aqui o verso está invertido na ordem, mas Deus coloca a mim e a você diante do alvo da intercessão de nosso Jesus. E para terminarmos, afligidos. Levíticos 23, 27 a 33. Quem são os aflitos, os afligidos? Levíticos 23, 27 a 32. Leamos então. O 10º dia, leio também o verso 26, disse o Senhor a Moisés, o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia de expiação, é dia de perdão de pecados, portanto. Quando se faz propiciação por vocês, Jesus está fazendo propiciação, oferecendo o seu sacrifício da cruz no meu lugar. É isso que está fazendo nos céus, por vocês, perante o Senhor, o Deus de vocês. É Deus na Assembleia Geral do Universo, ouvindo o reclamo de Jesus. Foi por ele, foi por você que ele deu a vida, foi por você que eu verti meu sangue. Ele está dizendo isso diante do Pai e da Assembleia onde Satanás nos acusa. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é o decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. Não precisamos fazer trabalho algum. A nossa salvação é pela graça, não depende de atos nossos. Mas copiar Jesus é o que se espera. E um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão o meu sábado, o meu descanso, o dia da comemoração da nossa redenção. Porque sábado quer dizer exatamente isso, comemoração com festejo, com comes e bebes, uma alegria só nos céus, porque Jesus morreu e o seu sacrifício é aceito por mim primeiro e depois pelo universo. Estamos com o manto da justiça de Cristo que nos amou e nos converte conforme a sua vontade, a sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe você e que nós sigamos juntos essa programação, ouvindo da palavra de Deus, Vem e Entende diariamente, curtindo e compartilhando e orando uns pelos outros, como fazemos agora. Pai querido, que bênção especial sabermos do seu amor ao providenciar a nossa salvação naquela cruz, mas especialmente saber que o Senhor está agora defendendo a mim, aos meus amigos, por sermos pecadores, esquecidos nos céus como pecadores, lembrados como sendo justificados por Ti. Graças damos pelo sacrifício, pela restauração, pela intercessão, porque o Senhor está velando por nós, para que nós possamos cuidar em não cair aqui na terra. Aguardamos o Teu sábado, o Teu descanso, o Teu festejo, para estarmos juntos em comemoração pela nossa salvação. Aguardamos esse dia e peço uma bênção especial para quem está ouvindo, para quem está participando, para quem quer o Teu pão, o pão da vida. Bênçãos para todos, eu que peço, em nome de Jesus. Amém. E que você, meu amigo, multiplique esse pão. Pega o pão que Jesus partiu e faz como os discípulos, espalha para o mundo. Assim, o pão da vida alcança a todos. Que Deus te abençoe e muito.